Hello everyone and welcome to Prime English BR. I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Present Perfect, alright? Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, indique para um amigo, para uma amiga que gosta de inglês, ative as notificações e deixe o seu like. Produção, solta a vinheta. Pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre o famoso tempo verbal chamado Present Perfect, alright? É um tempo verbal que causa muita confusão, muitas pessoas têm várias e inúmeras dúvidas, então eu decidi montar esse vídeo aqui para trazer alguns esclarecimentos para vocês. Como o conteúdo é longo, acredito que nós vamos fazer aqui na verdade uma jornada do Present Perfect, então todo o conteúdo será dividido entre 3 ou 4 aulas, ok? E na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão da estrutura. E na aula seguinte, eu vou falar um pouco sobre as diferenças, quando usar e por que ou para que usar o Present Perfect. Let's move on. Bem, pessoal, como fonte, eu uso o livro da professora Nívia Marcelo. É um livro muito interessante, li esse livro mais de 2 vezes. E ele traz algumas explicações muito interessantes, então vou usá-lo aqui como referência para explicar para vocês um pouco do Present Perfect. Então está aqui para vocês, Perfect Tenses, como entender e empregar. Vocês estão me vendo aqui olhando para o meu ladinho porque tem uma segunda tela aqui, a minha telinha auxiliar eu gosto de olhar para cá, tá bom? Então um livro que eu aconselho vocês a lerem, ajuda bastante, muito interessante, tá bom? E vamos lá então. Vamos começar pela estrutura. O que eu vou precisar? Tá lá, o sujeito, o have or has, mais o participle e complement. Ou seja, as informações que nós vamos agregar aqui, ou do sujeito ou do objeto da frase, tá? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui. I have done my homework. I have done my homework. Então, o meu sujeito, I. E aí eu vou usar have ou has. Então, para vocês lembrarem dessa conjugação, caso tenha alguma dúvida ainda, é só observar na aula 10 sobre present simple, ok? Tem lá a conjugação, o link está aí acima e vocês podem revisar essa aula. Eu falo exatamente do verb have, ok? Então tá aqui, I have done my homework. Então, continuando, aí eu vou usar o particípio. O particípio, para quem não lembra, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só que interessante. Quando usamos a estrutura, né, do Present Perfect, nós não vamos usar a conjugação dos verbos no passado, tá? No passado simples. Eu tenho que usar o quê? Aquela famosa terceira coluna, ok? No caso aqui, é o done. I have done my homework, então saiba que esse verbo principal, então aqui eu tenho o have, aqui eu tenho o have ou has, que é um auxiliar que faz parte dessa estrutura, e aqui o verbo principal, que é sempre a terceira coluna. Eu coloquei aqui um verbo irregular e um verbo regular. O verbo regular, nós percebemos que ele não muda, né? Então ele tem ed, a maior parte deles tem ed, ou d ou i, ed na realidade, mas a maior parte tem o ed, e aqui simplesmente é a mesma coisa. O que muda são os verbos irregulares, por isso aquela famosa lista de verbos irregulares, ok? Tá? E em terceira pessoa, she has done her homework, ok? Como eu falei, o objetivo dessa aula é ensiná-los a montar essa estrutura do Present Perfect. Por que usamos, em que momento, para que, isso vai ser na próxima aula. Mas eu quero só pincelar uma coisinha aqui bem rapidinho. Quando eu disse I have done my homework, o meu foco aqui é a ação. No momento em que eu disse essa frase, o meu foco foi na ação. Eu queria mostrar que a minha lição já estava pronta, ok? A mesma coisa em terceira pessoa. She has done her homework, alright? Moving on. E aqui nós temos a estrutura negativa, que também é super simples de fazer. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o que nós vamos fazer é simplesmente acrescentar o not, ok? E aí nós temos 2 situações. Nós temos o have mais o not, nós temos uma short form, que seria o haven't. Então, no slide anterior eu poderia ter dito I haven't done my homework, alright? I haven't done my homework, como está aqui, tá? E tem o has
mais o not, que forma hasn't, alright? E aí, she hasn't done her homework. Então é dessa forma que eu vou colocar essa estrutura de present perfect na forma negativa, ok? E por último aqui para fazermos as perguntas, ok? Super simples, o que nós precisamos fazer é o quê? É simplesmente uma inversão do sujeito com auxiliar have ou has e está pronta a nossa pergunta. O restante permanece da mesma forma. Então nós temos aqui, ó, have you done your homework? Have you done your homework? É uma yes or no question. Então, have you done your homework? Oh, yes, I have. No, I haven't. E o mesmo se aplica para a terceira pessoa. Has she done her homework? Quero saber se ela fez a lição dela. E aí, yes, she has. Oh, no, she hasn't. Ok? Dessa forma. Então, o objetivo dessa aula aqui de hoje, pessoal, é exatamente apresentar para vocês a forma estrutural, como formar frases usando o present perfect. Tudo bem? Nós ainda temos mais 2 aulas pela frente. Na próxima aula eu vou explicar para vocês a diferença do present perfect com o past simple, que na realidade aí é o X da questão, ok? E para que serve, quando eu uso, o que acontece e em que situação que devo usar. Tudo bem? E aqui eu deixo para vocês também um link, tá bom? Esse link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para que vocês possam fazer alguns exemplos, ok? É muito interessante, vocês vão gostar muito e basta vocês fazerem o exercício, é só clicar no botãozinho check, então a resposta vai aparecer para vocês. Na realidade é um site para você fazer o seu self-study, ou seja, você estuda por conta própria, tá bom? Isso é muito legal. Thank you so much for coming, thank you so much for watching this video, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative as notificações. I'm Eddie and this is your Prime English PR. Bye!